52. 52. Erramos o cálculo antes, mas agora... Último vídeo sobre a Copa do Mundo. Agora um especial, né? Fazer aquele apanhado geral. Participação especial, Rodolfo Lima. Foi igual do Eliminação brasileira. Que foi também, bom, rendeu um bom debate ali. Aquele foi bom porque a gente tava revoltado, né? É bom, você pode revoltar. Robertinho e o Neto estavam com caralho. Não, cara, não tem. Aquela eliminação do Brasil não tem defesa. Aquela foi complicada. A gente viu a final da Copa do Mundo recentemente e ficou nítido que a gente não tinha técnico. Né? Se é um Brasil aí numa final dessa, meu Deus do céu. Como diria o Falha de Cobertura, o que faltou pro Brasil foi perder o primeiro jogo pra obrigar o técnico a ter que mudar tudo. E faltou, acima de tudo, o Messi. Mas tinha o Rafinha com 10 danças ensaiadas. É verdade, não fez nenhuma, porque não fez nenhum gol. Mas tinha 10 danças ensaiadas. É verdade. Mas antes da gente começar a fazer a seleção de cada um, que vai fazer a sua seleção, a gente vai fazer o enredo, vai ser mais ou menos assim. O Robertinho vai fazer a seleção dele. E eu e o Rodolfo vamos questionar alguns nomes da seleção dele e ele vai defender o nome e o porquê. Certo? Eu só vou pedir o celular de algum de vocês emprestado, como o meu tá filmando, só pra eu fazer a listinha aqui que a gente tem um aplicativo. Eu não tenho na mente, cara. Não, acabei de fazer. A minha cabeça eu fiz de manhã, já esqueci. E aí... eu não tenho aqui. Tem que procurar. Eu te mandei no WhatsApp. Mas tá no outro celular. Esse é o da Joy? Não, mas o Rodolfo abrindo dele, que ele consegue abrir o link pra ti aí. Show, eu faço aqui só porque é realmente uma merda. E aí, mas antes disso a gente vai eleger algumas... Vamos começar pelo gol mais bonito da Copa pra ti, Rodolfo. Gol mais bonito da Copa? Deixa eu ver aqui. Do Richarlison foi bonito, porque já teve várias discussões aqui. Mas ele veio a partir de uma falha dele. Não, mas ele corrige a falha e acaba fazendo um gol bonito pra caramba. Eu acho que foi o de cobertura lá do Abubakar, em cima do Brasil. Não, em cima do Brasil não. Não, foi o que quase foi anulado. Esse é um golaço mesmo, esse é um golaço. Esse foi pra mim. Porque ele não cava, né? Ele levanta. Pra mim foi que é um golaço. Que fez gol no Brasil, ele fez o gol no Brasil também, né? Pra mim foi esse. Robertinho. Puta, pior que eu tô indo, porque eu gosto do Richarlison. Aquele gol do Neymar contra a Croácia, porque a gente só lembra da eliminação, mas foi um golaço também. O Neymar brigando pela bola, puxando. Cara, aquilo ali foi um gol de artilheiro, sabe? O Neymar ali, se a gente passa, o Neymar ia crescer muito depois daquele gol. E eu também gosto desse segundo gol do Mbappé na final. Que eu acho que a pegada dele, bicho, meter aquela bola... Mas aí te decide, cara. Não, eu vou colocar o do Neymar. Assim, eu tenho 1 milhão de críticas ao Neymar, que a gente sempre faz aqui, mas eu acho que ali foi um gol que é aquele tipo de jogo que a gente quer ver todo o jogo do Neymar. E naquele gol, pra mim, ficou muito claro que potencial tem. Falta virar essa chavinha e eu achei um baita de um gol. Pra próxima Copa do Mundo, o que falta pro Brasil jogar assim é jogar sem o Neymar. Ou então o Neymar com a maturidade do Messi nessa Copa. Com o Messi, 35 o Messi anos, nunca teve essa jogou a melhor Copa do Mundo dele. Mas o Messi, é que agora todo mundo é engenheiro de obra pronta, mas o Messi já cogitou pelo menos umas 2 vezes se aposentar da seleção. Várias vezes. Porque ele era sempre contestado. A Argentina perdia. O Messi não é o líder que precisa. O Messi se escondeu. Exatamente. Então, tava apagado. Hoje todo mundo ama, mas o que contestaram... Mas o Messi nunca foi o Messi do Barcelona na seleção. E nenhum ano, nem 2006, nem 2010, nem 2014. Eu acho que hoje ele só... E nessa Copa do Mundo ele só não foi porque ele não tinha mais o gás pra ser, né? Mas ele, pra mim, foi a melhor Copa do Mundo. Foi a melhor Copa do Mundo Mas dele. justamente, foi a primeira Copa, e a gente falou isso aqui, que a Argentina jogou organizada. A Argentina sempre era um bando em campo. E 2018 foi um desastre a Argentina, né? Cara, 2018, 2014 chegou na final aos trancos e barrancos, mas todo jogo parecia um bando. Não foi que nem esse que E o Messi ganhou como o melhor jogador da Copa, e nem foi pra mim o melhor. Nem ele acha, nem ele falou em declaração que ele não acha que ele foi melhor. Enfim. E a gente teve mais uma vez o campeão e melhor jogador da Copa, né? Desde acho que 98, que foi o Zidane. E o Cannavaro não foi Itália, não foi campeão naquele ano? Mas foi o Zidane, 2006. Foi o Zidane, o melhor jogador da Copa foi 2006. Não. Foi o Zidane. Ele foi o melhor do mundo. O Cannavaro foi o melhor do mundo, 98 foi a última Copa que o melhor jogador da Copa foi o campeão, porque 2002 foi o Oliver Kahn, 2006 foi o Zidane, 2010 eu não lembro agora quem foi, se foi o Robin, acho que foi o Robin talvez. Foi o Oliver Kahn depois de numa final, tem o braço de dinossauro não chegar numa bola e depois soltar no pé do Ronaldo a outra. E aí 2014 foi o Messi e 2018 foi o Modric. Aí agora é o Messi, que é campeão e é melhor jogador da Copa. E o meu gol mais bonito da Copa é do México, do Chaves de fora da área, uma falta de longe. Foi bonito, pra mim ele é o gol mais bonito porque falta de longe.
e teve que colocar força e precisão, é muito difícil. E gol de falta tá cada vez mais raro, né? Foi na gaveta, foi no ângulo. Foi um chute muito forte, direcionado, saindo do goleiro. Pra mim foi um gol até importante, porque o México acreditou a partir daquele gol ali que poderia chegar, né, e tal. Acabou não se classificando, então pra mim foi o do Chaves. E... Se tiver cada um escolher um, né? Se tivesse que escolher um, eu ia nesse também. Então até sairia do meu, Então se fosse pra decidir um, em vez de ser um de cada... o Chaves já ganhou, que foi eu e Rodolfo. Então gol da Copa, gol do Chaves do México. Aqui no Porquê Valdemar foi Chaves e México combina. Só não combina Chiquitito, que o Jorge falou, né? Que é da Argentina. E nem Rebelde que vai voltar hoje. Ele tá nervoso hoje que soltaram que o Rebelde vai voltar. Ele tá doido esperando o show no Brasil, que é faixinha, gravatinha vermelha. Verde e amarelo, que nem Copa, né? Gravatinha vermelha com camisa social branca, ele vai. Tu tem cara que vai. Tá na filé? Tu tem cara que quando o Sandy Júnior voltou, tu chorou. Foi na Arena Amada. Quando o Sandy Júnior voltou a fazer a turnê, tem cara que chorou e foi lá. KLB ele foi, gostei. Não, eu ia no KLB. Tu ia no KLB? Eu ia no KLB. O primeiro disco que eu pedi na minha vida foi no KLB. É mesmo? Rapaz, bora voltar pro futebol, que só história triste aí. Se for falar dessa pra botar logo a seleção? Não, vamos agora. Eu quero. Peraí, ele vai falar mais coisa. O jogador, acho que é surpresa, o jogador que surpreendeu na Copa e apareceu que ninguém... Mas tem que ser um jogador que, tipo assim, ninguém esperava nada dele e ele jogou muita bola. Meu Rulan. Quem? Rulan Álvares. Pra mim foi esse. Se for um que eu não esperava nada, é ele. Ele ou Enzo Pérez, um desses dois. Aí. Não, mas eu ainda vou com o Onuahi do Onawi, que é do Marrocos. Que é aquele meia, né, que até o Luiz Henrique falou que, nossa, esse jogador, como é que ele tá no Angers da França, que é o último colocado, ele joga muito. Pra mim, eu vou nele. Mas o Rabat já tem uma carreira, né? Já tá no Fiorentina tem um tempo, o grande problema de jogadores do Marrocos é que ninguém esperava nada do Marrocos, né? Então, não, mas aí do Ziyech tu espera, do Hakimi tu espera... Né, do Amrabat tu espera que faça alguma coisa. Tem o Bufal, Bufal? Bufal jogou muito também. O Bufal pra mim foi, eu não conhecia, mas ele jogou muita bola essa Copa também. O Bufal ele tava no Southampton, ele era jogador do Southampton, tá emprestado nessa temporada. Eu falei o Ronaldo Álvares aí, mas ele é jogador do City, né? Então, tipo, é alguém que já se esperava alguma coisa. E ele é novo, né? Se o City pagou uma cancelada... Sabe um cara que foi uma surpresa? O McAllister. O McAllister jogou muito Premier League. Mas ele é do Brighton, né? É do Brighton. Eu conheço mas ele conhece porque o Rodolfo, eu conheço muito jogador, né? Robertinho gosta muito, assim, que eu falo muito de jogador, sei da carreira quase de muito jogador. Ele acha que eu sou palestrinha quando não, é que vira Wikipédia de jogador, aí eu fico meio... E aí, tipo, mas o McAllister, pra mim, já era conhecido o McAllister, né? Mas, de fato, ele não era um jogador conhecido. Se para pensar, o Brighton é um time da fileira de baixo pra muita gente. Que tá fazendo uma temporada muito boa, né? E ele não é um jogador também tão conhecido da própria torcida da gente. Então, eu acho que o McAllister, pra mim, foi um dos grandes nomes dessa Copa. Não, mas a surpresa, eu colocava esse do Marrocos. Ou no Rai, né? No Rai, pode ser. No Rai, então, a surpresa da Copa. E aí, o jogador mais novo da Copa pela FIFA foi o Enzo Fernandes, né? A revelação da Copa. Eu acho justo. Eu acho justo ser o Enzo Fernandes. Jogou muito. Jogou muita bola. Depois que ele ganhou a posição ali, ele falou: esse espaço é meu e não vai dar ninguém. E já tá dando tchau pro Benfica daqui a pouco, né? Seleção decepção da Copa do Mundo. Alemanha. Esse grupo não dá. É unânime. Fase de grupo pro time da Alemanha. Que time que a Alemanha tem? Quem poderia brigar por essa vaga é a Bélgica, mas não porque a Bélgica é uma seleção abaixo da Alemanha, mas a Bélgica foi uma história de terror. Era cara saindo no soco no vestiário, dando entrevista, sabe, dando alfinetado no outro. Não, mas a Alemanha é a Alemanha, né? E nenhum jogo da Alemanha foi bom. Nenhum jogo. A Alemanha que é tricampeã? E ela já... Tetracampeã. A Alemanha é uma dupla decepção, que ela já saiu na fase de grupo no 2018. Duas Copas seguidas saindo na fase de grupos. Então, não tem pra botar. Acho que é, tipo assim, a gente esperava até que a Alemanha fosse dar um trabalho maior. Eu esperava, né? Porque, teoricamente, a Alemanha ia passar em primeiro e ia pegar o Brasil nas quartas, em vez do Brasil pegar a Croácia, né? Então... se o Brasil pegasse a Alemanha, era muito mais fácil de passar que a Croácia, inclusive. Eu acho que não. Essa Alemanha, talvez sim, né? Mas... E o Brasil, esse Brasil... Esse Brasil também, não sei. O risco de um 5x0 ali também... Se o Brasil pega o Marrocos nas quartas, eu não sei. O Brasil, acho que ele não ia ter poder... que o Marrocos estava. Acho que assim, como eu comentei no programa de que já saiu, eu acho que o Brasil ele tem que virar uma chavinha, e por isso que eu sou que o primeiro técnico a ser cogitado pra mim deveria ser o Abel Ferreira, que é essa chavinha de jogar sempre no 100% de atenção, cabeça fria e coração quente. Acho justo. Porque eu acho que assim,
a gente vê que a França é um time muito bem qualificado, mas hoje o coração quente da Argentina foi o que fez ser campeã da Copa do Mundo, né? Porque o coração quente, o argentino tem toda a Copa mesmo jogando bem ou mal. E eu acho que faltou um pouco de mental pra França. Tu via que tinha uns jogadores ali... Acho que faltou experiência, tinha alguns jogadores novos. E a Argentina não foi a melhor seleção da Copa do Mundo, em termos de nome. Não era a melhor. Isso de fato. Mas taticamente ela superou. Que ela se comprovava, ela metia 2-0 e mesmo assim 2 vezes Mano, se tu for para pensar, aquela Argentina em 2006, que tinha Aymar, muito melhor. Riquelme, né? Tipo... A de 2014 com o Agüero, 2014 foi pra final também, era Agüero. Tinha uns caras... Assim, não era uma seleção que tava bem, no bom momento, mas... Tanto que chega um momento assim que a França empata e o Scaloni fala quem eu vou tirar e quem eu vou colocar. Ele tira o Di Maria e coloca o Acunha pra fazer uma ponta esquerda e a lateral, um ala esquerda, então... Aí, inclusive, a gente falou sobre isso no jogo, quando ele coloca o Acunha pega a bola de fundo e chuta pra dentro da área sem nenhum motivo. Porque sim, mano. Ele só chuta pra dentro da área, por baixo, por cima, passa de todo mundo, a bola bate na perna do zagueiro. Então, assim, ele não tinha esse elenco, né? O melhor elenco. Não era o melhor elenco, nem chegava perto de ser o melhor elenco. Mas taticamente se superou e teve esse sangue quente que tu sempre exaltou, né? Da seleção. Desde a segunda rodada eles estavam jogando final já. Sim. Desde a segunda rodada eles estão jogando final. Era a vida dele, senão eles estavam fora. Porque o segundo jogo ele era obrigado a ganhar. No terceiro jogo era obrigado a ganhar da Polônia também. Então ele jogou o final a partir do segundo jogo. Eu cuspi na tua cara, não foi? Ele não contou aqui no meu queixo. Na cara ele não gosta. E aí a Argentina jogou o final desde o segundo jogo, porque perdeu o primeiro para a Arábia Saudita, né? E então ficou a Alemanha com decepção, foi decisivo. Foi, não, essa derrota para a Arábia Saudita foi... Então a seleção que foi surpresa, não foi surpresa para ninguém agora, porque eu acho que é unânime que foi o Marrocos. Sim, com certeza. Na verdade, a gente teve duas unanimidades até agora, que foi a Alemanha como decepção e Marrocos como surpresa. Então eu acredito que assim... eu acho que eu tinha uma expectativa muito boa com o time português. O português tinha uma expectativa muito boa com Portugal. Deu aquela goleada nas... E eu falei que Portugal ia chegar muito forte nessa Copa do Mundo. E era um dos melhores elencos. E era um dos melhores elencos. A sorte é que é um elenco novo também. Então, para uma próxima Copa, Portugal tem um prospecto bom. E na verdade, eu acho que eles já chegam ali na maturidade da idade, assim, na próxima Copa, né? Porque, assim, provavelmente vai ser a última do Bernardo Silva, a última do Bruno Fernandes, né? Na próxima. Na próxima Copa, sim, né? Sim. Então, assim, ele já chega, assim, é o limite dessa seleção que tá aí hoje. Eu acho que de idade, assim. É claro que vão ter jogadores já pra outra, né? Que, por exemplo, em 4 anos surge muito jogador que desponta. Às vezes um cara que já tem mais idade, mas começa a jogar numa posição no outro clube. Ele vai perder pouco. Se o João Félix sair do Atlético de Madrid, ele voa. Ele voa, porque ele tá sendo ele jogou muito essa Copa. Então, mas ele tá sendo super aproveitado no Atlético de Madrid. E eu acho que quando o cara entra com status de bom jogador, porque ninguém é mais estrela do que o Cristiano Ronaldo. Então eu acho que nesse sentido, a saída do Cristiano Ronaldo vai permitir que os outros nomes possam ser protagonistas. Isso pode ser benéfico para a seleção. Eu acho que, por exemplo, o Rafael Leão é protagonista na próxima Copa. Rafael Leão é um jogador excelente. Eu acho que o argentino. Gonçalo Ramos, né? É que ele tem nome de argentino, né? É verdade. Gonçalo Ramos, ele tem só 22 anos, né? Então, vai estar com 26, que geralmente 26, 27 é o auge, né? Sim. Porque 4 anos também tem muito jogador que vai lá para baixo, né? E aí, mais algum destaque pra gente escolher aqui? O que tu acha? Destaque. Eu acho que agora já é seleção. Já foi seleção, um jogador. Agora quem vai pro jogador, né? Mas seleção. Mas aí, tu tinha uma expectativa em alguma seleção assim que tu acha que não concretizou na Copa do Mundo? Cara, a gente já falou de Portugal, já falou de Alemanha. Bélgica eu nunca esperei muito. Seu pachequismo era o Brasil que todo mundo acreditava. Mas no papel, não foi uma decepção. Não, o Brasil é muito bom se tu olhar a seleção do papel. A questão é, ninguém imaginava que o Rafinha ia pipocar do jeito que ele pipocou nessa Copa. Não jogou bem, sabe? O Tite ficou muito engessado. Agora, pra mim, quem teve regularidade no Brasil nessa Copa do Mundo foi o Antony. Porque ele não fez nada a Copa inteira. Ele fez um freestyle dele a Copa inteira, então ele foi super regular. Mas eu preferi ele tendo começado o jogo. Mas olhando, se tu for olhar de uma maneira bem, tipo assim, agora fechada ali pro atual momento, eu já esperava uma Copa ruim no Rafinha, que ele não tá jogando nada no Barcelona. Na verdade, ele saiu do Leeds, onde ele era teve um bom momento na seleção brasileira. Mas só que na segunda temporada dele no Leeds, que ele já tinha ido na primeira temporada pra seleção brasileira, ele não foi tudo isso. Tanto que o Leeds sofreu, quase foi rebaixado. O Barcelona, ele tá sobrevivendo de fazer um golaço, que ele faz gol bonito, ele tem um bom chute e tal, mas... Não acertou nada na Copa, mas tem, né?
ficou muito nervoso, cara. Ele foi um cara que sentiu o peso da camisa. E outra, da seleção brasileira, quem pra mim no próximo ciclo não pode ser titular é o Alisson. Também, concordo. Não querem colocar a culpa nele, mas talvez não eu não colocaria a culpa ele não fez milagre, cara. Mas são duas copas, porque, assim, né, que ele é contestado. A gente não pode aceitar um goleiro bonito. O Tafarel era feio, Dida, Marcos, não pode ser bonito. Júlio César, tem meio galãozinho. Aí, por exemplo, tem que ser um cara de maluco. O Ederson tem cara de maluco. E o Ederson é bom, cara. O Ederson é bom. O Ederson é muito bom. Eu acho que não deveria... Vai ter quantos anos pra próxima Copa? Mas ele vai estar com uns 32, pra goleiro tá ótimo, né? Tá bom. Van der Sar jogou até o quê? 37? 32, 33 anos. Não, só deve ter uns 30 e pouco agora. Eu acho que eles têm 28, 28, o Ederson 29. é mais novo que o Ederson? Não, os dois têm a mesma idade, 28 e 29, por aí. Não, chega na próxima Copa com idade. Tem que dar uma... Às vezes é isso que o Tite não fez, né? Tipo, pô, então a gente não pode... Os dois são bons, já teve a chance também. Mas é isso, foram duas Copas. Que é o que o Scaloni não tem esse problema, né? É nítido que o Scaloni, técnico da Argentina, não tem esse problema. Sim. Né? E aí, vamos montar nossa seleção. Você que é normalmente que é o cara que mais gera polêmica nesse canal. Mais gera polêmica nesse canal, que mais fala coisas infundadas, que não tem a mínima... Eu estou sendo atacado gratuitamente. Não tem a mínima base pra falar de nada. Vai colocando e falando. Não, tô colocando aqui no esquema 4-4-2, eu já expliquei porque eu tô colocando o goleiro... A gente vai usar o link do Globo Esporte, que é bem fácil de montar aqui, e aí, pra colocar a imagem. Deixa o link aí embaixo pra quem quiser fazer a sua. Mas aqui, coloquei o Martins como goleiro. Acho que assim, até a final, eu ainda colocaria o Bono. O Bono fez um bom trabalho, mas o Martins não só se destacou na final, como ele fez a gente lembrar que na Holanda também ele foi decisivo, contra a Austrália ele foi decisivo. Então assim, ele subiu muitos degraus nessa final, que pra mim é incontestável ele como goleiro da Copa, tanto que ele ganha o prêmio, né, no final do jogo. E ele tá ele faz o... que ele perguntaram pra ele, ele falou, meu irmão, os franceses estavam me vaiando e soberba não tem lugar comigo. Ele virou e pegou aqui, ó. Segura Boludo! Então vamos lá, lateral direito, Hakimi. Pra mim também não tem contestação do Hakimi. Aí vamos pro zagueiro, que eu achei... Deixa ele falar, depois a gente questiona, Rodolfo. Eu achei a seleção do Globo Esporte não tão boa, mas vou colocar o Van Dijk. Van Dijk, a Holanda, não jogou tão bem, mas todos os jogos do Van Dijk ele foi consistente. Achei ele um bom zagueiro. Sempre... Antony foi consistente também. Pro lado... Vai. Mas o Van Dijk foi Não pode criticar ainda. Deixa ele falar. Perdeu o pênalti. Deixa ele falar. Mas cobrou primeiro, mas eu acho que foi uma atuação sólida do Van Dijk. A Holanda tinha vários problemas na frente que a gente falou. E aí eu fico na dúvida aqui entre o Otamendi e o Saïs para outro zagueiro, porque o Otamendi ele é meio maluco, né? Aquele cara que tu pode apostar que ele vai tomar um amarelo, vai fazer uma merda ali. Mas eu gosto um pouco do zagueiro maluco. Eu acho jogou que às vezes jogou no Galo. Eu acho que se faz necessário às vezes um jogador maluco. Não quero nem olhar pra cara dele, Rodolfo. Coloca aí. Então eu vou colocar o Otamendi depois aqui. Só coloca, não te explica. Lateral esquerdo. Mais bonito. Eu vou colocar o Theo Hernandes. Que é o mais bonito. Eu acho que o Theo Hernandes foi até uma surpresa, porque ele é reserva. Ele entra no primeiro jogo porque o irmão dele se machuca, logo estoura o joelho com 10 minutos de jogo. Pra mim a surpresa era ele estar no banco, já começa daí. Eu também acho que ele é mais jogador que o irmão. E aí ele faz uma boa Copa. Acho que vai. Até fez uma boa final, mas foi uma boa Copa. Mas teve muitos jogadores da França que até jogaram bem, mas a final foi ruim. Assim. Inclusive o Rabiot, né, que sumiu na final. De volante, eu vou colocar o Enzo Fernandes. Acho que ele foi um dos caras dessa Copa. Assim, a Argentina, realmente, a mudança tática foi muito benéfica para vários jogadores e o Enzo Fernandes foi um cara que se destacou muito nessa Copa para mim. O técnico deixa por último, né? Que o técnico tá aqui depois do volante. Aí vem mais um meio-campo, que o Messi tá com o meio-campo. Eu falei que um dos problemas com essa lista do Globo Esporte é que eu colocaria o Messi no ataque, mas eu vou colocar o Messi, melhor jogador da competição. Assim, o cara da Copa, se tem uma narrativa que é bonita, é do Messi, de ter comandado a seleção, então ele vai entrar aqui. Vou colocar também o Griezmann. Griezmann foi o cara da seleção. A gente comentou no programa passado. A Argentina procurou anular o Griezmann para não chegar no Mbappé. O Mbappé também é um cracaço de bola, mas o Griezmann fez uma Copa muito acima até do que a de 2018, que para mim ele foi mais protagonista até do que nessa, mas ele era o cara ali do meio de campo. E vou colocar o Modric também, porque o Modric fez uma excelente Copa para mim. Não foi a Copa de 2018, onde ele foi vice-campeão, mas ainda um cara muito acima da média pro meio de campo. Acho que pra mim tá na seleção. E atacante, vou colocar o Mbappé. Né? O Mbappé, o que ele fez ali para aquele empate da França e depois também o terceiro gol. Ele fez uma Copa maravilhosa. Ele podia ter sido o protagonista de um título, como ele não foi em 2018.
apesar de ter jogado bem. E para finalizar, de atacante, vou colocar aqui o Julián Álvares, que eu gostei muito da atuação dele também. É um moleque que se destacou demais e que dava o sangue, ele era um dos que mais brigava, cara, e de bola que parecia perdida. E para finalizar, o técnico, porque não foi pro técnico aqui, cara. O Scaloni, porque a gente comentou desde o início da Copa, a Argentina não jogou igual, nenhum jogo seguido, espelhou a Holanda para poder ganhar, retrancou um pouco em alguns momentos que não precisava, tipo a Austrália, mas soube manter uma força, e o jogo com a França também foi muito bom. Então o Scaloni chega perdendo um jogo e ele consegue se reinventar durante uma Copa do Mundo para ser campeão. Então, para mim, não tem discussão dele como técnico. Ele é um dos que aqui, se vocês contestarem certas posições, beleza. Agora, goleiro, técnico, são coisas que eu acho que são eles, não tem quem mais seja. Vai. Vamos começar. Goleiro. Pode olhar. Goleiro. Não tem, eu acho que não tem contestação. Lateral direito também, eu acho que não vou contestar. Agora Van Dijk daí não dá. Quem vocês colocariam? Assim, o Van Dijk do Liverpool. O Van Dijk do... exatamente. Não, mas eu não acho que ele fez uma Copa ruim. Tudo bem, não. O Van Dijk ficou nítido que ele fez uma marcação de sobra a Copa inteira. O que ele fica menos exposto, ele não vai dar bote. E ele não vai aparecer muito, não trava jogada nenhuma, não salva bola nenhuma. Então é um zagueiro que ficou neutro ali, tirando nota 5, passou arrastado. Pra mim é isso que o Van Dijk foi. Fez um feijão com arroz. Assim como tu fala tanto mal do Maguire, mas é a Copa do Mundo do Van Dijk e do Maguire foi mais até. Exatamente. Então eu acho que o Van Dijk não estaria na minha lista. Eu não colocaria. Não vou trocar, a gente não vai trocar nome. A gente não vai contestar. Depois vocês vão fazer de vocês. A gente já vai contestar. Aí depois do lado dele o Otamendi, eu meio que... eu concordo, porque ele tem que escolher um argentino. É porque assim, não é nem só por causa disso, é porque o Otamendi todo mundo espera que ele vai ser expulso todo jogo. Porque é maluco. Porque é maluco. E ele fez uma Copa muito decente. Foi boa. Ele tomou um cartãozinho necessário aqui ou ali, mas faz parte. Naqueles rodízios do Scaloni, ele saiu em algum momento? Não. Ele foi só quem jogou todas foi... Messi. O goleiro de Martínez, Otamendi, Messi... Só. O resto ele rodou tudo. E o Depou, né? Depou jogou todos. Depou, né? Só, o resto grande jogador também, Depou. Grande jogador da Copa. Poderia estar aí, mas eu acho que não vai ter espaço. Lateral esquerdo eu acho que não tem contestação, porque a gente não teve muitos bons laterais esquerdos na... Porque se tu for parar na semifinal, o do Marrocos, Mazraoui, ele é improvisado, ele é lateral direito, ele é mais improvisado na esquerda, né? Aí, o da Croácia, Sousa, isso é horrível. Esse Sousa é a coisa mais horrível que eu já vi. Já jogou no Milan. Passou pelo Milan. Né? Passou. Aí o da Argentina, ele nem ele sabe se a Itália fica ou se vai ser a Cunha. Mas a Itália fica um bom jogador. Meio pra trás, ele é um excelente jogador, defensivo, né? Tipo, eu até falei da surpresa que pra ele foi, mas pra mim não é, porque pra mim o Theo Hernandes é o melhor lateral esquerdo do mundo, né? Pra mim também é o melhor da atualidade. A surpresa foi ele estar no banco pra mim ele briga só assim com o lateral esquerdo, com o Alphonso Davies. E com o Daniel Alves. E com o... Alphonso Davies jogou bem, mas só Não, mas o Alphonso Davies jogou em outra posição agora, né? Na Copa do Mundo. Ele joga como meia no Canadá. Botaram como se fosse 10, né? Ele joga como meia no Canadá. É porque o Canadá jogou muito mal. Assim. E o outro é o Robertson do Liverpool, assim, acho que são os top 3 lateral direito do lateral esquerdo do mundo. Robert foi pra ele é escocês, pô. Aí é foda pra ele, né? Foi só olhar. Só vai. Última Copa talvez a de 48. 98 também não, jogou. 48 seleções, ele acho que e lá vão colocar ele de 10 também. Vão já botar de ala esquerda. Tá. E, então, assim, dos 4 times da semifinal, não dá pra tirar nenhuma lateral esquerda, vamos deixar aí. Volante, ele botou o Enzo Fernandes. Isso. Eu acho que tem 2 volantes, tem um outro volante aí que jogou muito mais que o Enzo Fernandes nessa Copa. E é muito nítido que o Amrabat jogou mais que o Enzo Fernandes. O Amrabat jogou muito. Minha visão, pra mim... Eu até balancei, mas eu concordo com o Enzo Fernandes. E aí o outro meia já vai pro meia, né? Aí vai pro Messi, que eu colocaria ele no ataque, mas o Messi um não tem como, é incontestável, assim como o Hakimi na lateral direita. O Griezmann... Também eu acho que... O Griezmann pra mim é incontestável dessa seleção, cara. O que ele jogou essa Copa. Hoje o Griezmann... Eu ainda não colocaria o Griezmann. Mas aí na minha seleção vai estar outra. Não vai estar outra. Eu acho que o Griezmann ele foi destaque em 2 últimos jogos antes da final. Concordo. O Modric também não concordo com o Modric. Eu acho que ele não... Eu acho que ele, assim... Uma baita Copa, ficou nítido que ele... fisicamente não conseguia nessa Copa. Eu já acho que fisicamente ele tava em todos os cantos mas é porque ele não corre, né? Ele é tipo ele não corre, mas ele não precisava correr. Ele é tipo Xavi, né? Que ele não corre. Mas eu acho que assim,
É que eu tô querendo comparar com a última Copa, né? Então, pra mim, ele caiu, né? Então, mas em relação a essa Copa, pra mim, ele entra. Não, mas aí eu acho que tem jogador que merece mais do que ele tá aí, que vai estar na minha seleção, por exemplo. Tá, aí o Modric, aí vem o ataque Mbappé, que não tem contestação, e no ataque eu não colocaria o Julián Álvares aí. Quem? Eu também não coloquei. Eu não posso falar, né? Bora ver, tá, vai. Mas aí já vai passar pra quem é o próximo. Vamos deixar o convidado pra fazer a última. Vamos lá. A minha seleção aqui, comecei com Dibu Martínez, né? Eu acho que ele fez uma Copa, assim, ele passou muitos anos sendo reserva do Arsenal, aí ele fez uns 4, 5 clubes da segunda, terceira divisão da Inglaterra pra ver se ele conseguia rodagem até chegar no Aston Villa. Mas na verdade, onde ele aparece de verdade antes de ir pro Aston Villa é na própria seleção da Argentina, nas Copas Américas, né, na fase de classificatória para a Copa do Mundo. E ali, a partir dali, ele começa a ganhar assim, um corpo e se tornar um jogador muito importante. Pro goleiro é importante tu tentar tirar o psicológico do teu adversário. E aqui pra gente, há quantos anos a gente não tem um goleiro? Não tem um goleiro bom, né? Não, muitos tempo. anos. O Armani, mesmo que o Armani, que é um goleiro muito seguro, mas é muito fraco. Na seleção mas o Armani na seleção era mais fraco que no clube. O Armani. Então, há muito tempo, e eu acho que ele vai segurar essa vaga aí, pelo menos mais uma copinha dele, essa vaga aí. Ele tem quantos anos? Ele deve ter uns 27, 28 anos. Tem idade pra jogar. Ele vai provavelmente. Se o Ochoa talvez jogue a próxima, né? Mas o Ochoa ele é congelado, né? E aí, o lateral direito é o Hakimi. Inclusive, já tá congelado. O meu lateral direito é o Hakimi, que pra mim é o melhor lateral direito do mundo hoje. Infelizmente, o Alexander-Arnold deu uma caída nessa temporada absurda e perdeu essa vaga pro Hakimi. Mas é importante também ressaltar que o Hakimi é um excelente lateral direito, principalmente do meio pra frente, né? E aí, como Marrocos botava 3 volantes, justamente pra quando o Hakimi ficar à vontade, os volantes sempre fazerem aquela cobertura ali, né? Aí, o meu primeiro zagueiro, pra mim, é Saïss, do Marrocos. Bom jogador. É um jogador que, naturalmente, ele é volante, só que já tem algumas temporadas já aqui no futebol europeu, vem jogando como zagueiro, e pra mim ele fez uma Copa sensacional, jogou com lesão, jogou tentando, né? Todo jogo ele saía. Todo jogo ele saía. E com aquela cara. Ele queria voltar e não tem condições, sempre jogou com uma faixa na coxa esquerda, né? E o outro eu botei o Otamendi também, que eu acho que o Otamendi se a gente tem que falar de regularidade, eu pensei muito, a minha dúvida ficou sempre muito entre Saïss e Gvardiol. Eu não gosto de colocar 2 zagueiros esquerdos, eu acho que não. 2 zagueiros de perna direita eu acho que combina e tal. Mas 2 zagueiros esquerdos, porque também em algum momento eu pensei em botar Saïss e Gvardiol. Então minha menção honrosa pra minha zaga é o Gvardiol. E da lateral... o Messi acaba... que é o... quebrou ele no meio. Exatamente, esse daí. E o lateral esquerdo até o Hernandes também, eu acho que essa vai ser incontestável, também não vai ter muita discussão. Por mérito dele também, porque a gente falou, mas por falta de opção na lateral, mas isso não tira o mérito dele de estar ali na posição. E aí, o meu primeiro volante, assim, como no Globo Esporte não pode botar 2 volantes, e a minha formação é 4, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, certo? Porque eu sei que o Depou tá na tua. Não tá. Tá. Aí, o meu primeiro volante é o Amrabat, né, do Marrocos. E o meu segundo volante é o Enzo Fernandes, né? Que da Argentina. E já pensou esses 2 jogando juntos? Amrabat e Enzo Fernandes? Então eu acho que seria uma dupla de volante ali ideal. Então onde cada um deles? O Amrabat está na Fiorentina e o Enzo Fernandes está no Benfica. Dá pra se encontrar depois da Copa, dificilmente vai... O Liverpool, o Klopp já ligou pros assessores dele. E o Klopp já ligou para 2. Amrabat e Enzo Fernandes. Se ali já pensou eles 2 com o Thiago Alcântara no meio campo do Liverpool. Ninguém marca, mas... ninguém marca, mas... Não, o Amrabat é marcador, né? Ele é marcador? Ele não sabe que ele era mais? E aí, depois do que eu botei o Enzo Fernandes, né? Sim. Aí os meus 2 meias são Bellingham e Messi. Eu acho que o Bellingham... Sabe que o Bellingham tá no teu... Eu acho que o Bellingham, assim... Não, o Bellingham vai ser um craque na próxima Copa do Mundo. Ele demonstrou, assim, que... Na verdade, ele chegou Ele é o único jogador inglês que não joga na Inglaterra. Injustamente. E ele dominou o meio campo. As ações do time da Inglaterra só aconteciam a partir do toque dele na bola. Sim. Ou do primeiro passe, ou do segundo passe, era sempre por ele. A Inglaterra, assim, me surpreendeu muito, que eu esperava nada da Inglaterra, eu acho que ela ainda entregou bastante, mas muito por conta desse jogador, que é o Bellingham, pra mim, que foi o craque
da Inglaterra em todos os aspectos, junto com o Harry Kane, que o Harry Kane, por mais que não tenha feito uma Copa goleadora, ele sempre ajuda a armar a jogada. Então, Bellingham e Messi, pra mim, assim, são os dois meias. E no ataque, o meu é Mbappé e Ziyech. Eu acho que o Mbappé é incontestável, artilheiro da Copa, né? Decisivo pra França, muito importante. Foi quem fez a final ficar emocionante. Sim. Mesmo que eu não acho que ele foi o melhor jogador do jogo, porque pra mim ele foi finalizador. O primeiro pênalti, quem sofre é o Colomoni. O gol é um passe do Colomoni também, né? Que isso o Deschamps deixou claro que as substituições que ele fez no primeiro tempo foram fundamentais para chegar ao empate, né? Sim. Teve o dedo do técnico. Teve o dedo do técnico. E o Ziyech por tudo, né? Eu acho que o Ziyech pegou o Marrocos e foi o jogador mais fundamental de Marrocos. Se dependesse dele, se dependesse tava na final. Sim, com certeza. Mas como ele depende muito da zaga também, que estava muito desgastada, muito contundida, dependendo dos volantes, eu acho que o Ziyech mostrou, inclusive, que ele não vinha sendo convocado, né? Porque o técnico que estava em Marrocos, ele não levava o Ziyech. O cara tá só 5 meses, né? Então, assim, ele, pra mim, ele fez uma dupla ali com o Hakimi que... Jesus Cristo, aquela dupla ali pela direita do Marrocos. Esperava, né, esse desempenho. E aí, aquela dupla do Marrocos ali não tem condições. Então, vamos lá, contestar. Martins, eu acho que ninguém vai contestar, né? Hakimi, Otamendi e Sainz. Eu gostei do Sainz, mas não dá, mano. Pra mim, não tem outros zagueiros melhores. Que fizeram uma Copa melhor. E melhores também, né? Porque às vezes a gente leva muito pelo coletivo. Chegou na semi ou na final, mas teve muito zagueiro bom que ficou no meio do caminho aí também. Mas aí talvez não tenha sido o erro. Mas como Copa do Mundo, né? Assim. Eu não coloquei o Sainz. Por exemplo, então o meu zagueiro que joga Copa do Mundo pra mim é Marquinhos e Van Dijk. Só que o Marquinhos fez uma Copa horrível e o Van Dijk se ausentou na Copa inteira. Sim, né, que ele ficava sempre na cobertura, dois né? nomes. Pra mim... O Pepe fez uma boa Copa. O Pepe fez uma boa Copa. Mas teve pouca chance de aparecer, eu acho, também. Mas quando apareceu bem. Eu boto o Van Dijk porque ele se omitiu, mas quando ele era necessário, em vários jogos era ele que estava segurando aquela última bola. Então, pra mim, ele fez, de fato, uma Ele joga onde, o Sainz? Sainz, ele tava também no time da Inglaterra, Wolverhampton, mas saiu também agora, não vou lembrar de cabeça. Mas... é lateral esquerdo do Theo Hernandes. Isso, acho que eu colocou o Otamendi, né? Também o Otamendi também. O Otamendi no contexto, né? E o Theo Hernandes na esquerda. Os dois volantes meus, né? Que eu mudei um pouquinho o jeito que o GE colocou, eu botei Amrabat e Enzo Fernandes. Dois bons jogadores também não. Uma menção rosa pro Amrabat, né? Porque eu acho que ele fez uma Copa sensacional. Foi um dos grandes nomes do Marrocos. E os meus dois meias são Bellingham e Messi. Eu acho que o Bellingham é um jogador, como eu falei, vai jogar muito na próxima Copa, vai chegar como uma estrela. Só que ele ficou pelo caminho com a seleção inglesa no grupo mesmo, porque tipo assim, vamos pôr ele na França aí, mano. Tá doido. Eu acho que o Griezmann jogou mais que ele. Eu não acho. Eu acho, cara. Eu não acho que o Griezmann jogou mais que ele. Eu acho que o Griezmann é um jogador de seleção. Eu acho que o Griezmann jogou mais. Só que a gente viu mais o nome do Bellingham porque ele foi uma surpresa. Você não esperava que ele fosse eu já falo desse Bellingham. Eu que falo desse Bellingham tem muito tempo. Mas eu tô falando pro público geral. Tipo, tu tem um público que acompanha futebol e não acompanha tão assiduamente quanto a gente. O Bellingham, ele foi uma surpresa. O Griezmann é o contrário. O Griezmann, em todo momento é contestado, ele tem a limitação de tempo dele no Atlético de Madrid. Ele nunca foi o craque da França, apesar de ter sido um grande jogador. Foi pro Barcelona, não deu muito certo e tudo mais. Mas ele foi o cara que fazia essas jogadas. Olha, por exemplo, eu vou questionar a questão do Griezmann porque pra mim ele só aparece na semi e nas quartas de final na Copa do Mundo, que é quando ele consegue fazer jogadas assim, principalmente na semifinal que o primeiro gol do Theo Hernandes em cima do Marrocos é uma jogada totalmente dele, e no jogo anterior, nas quartas de final, que foi contra a França, pegou nas quartas foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra, né? Isso. Que também não fez um bom jogo contra a Inglaterra. Você tá falando das oitavas, não foi contra a... Não, nas oitavas foi a Inglaterra. Nas quartas... Não, nas oitavas. Você deve estar falando do jogo do Marrocos. Oitava foi semi. O jogo bom do Griezmann nas oitavas. Contra o Marrocos foi semi. E a quarta foi a Inglaterra. Eu não acho que... França e quem nas oitavas? França ganhou bem. França e o segundo da Austrália. Não, França e o segundo da Argentina. Quem era o segundo do grupo da Argentina? Foi o... Polônia, né? França e Polônia. Tá falando desse jogo, não.
tô falando do Marrocos, ele jogou bem, que ele foi esse passe que ele deu que saiu o gol do Theo Hernandes do outro lado. Não, mas tu tá falando de 2 jogos. Que foi o antes do Marrocos também. Inglaterra. Pois é, Inglaterra, mas eu não Então acho que ele jogou... não foi contra a Inglaterra, Polônia. foi contra a Polônia, então. Então, que pra mim, que foram os 2 jogos que ficou nítido que a função que o Griezmann tava fazendo, que na verdade é aquele que ele chuta a bola pra cima, o Giroud mata, ele toca pro contra a Polônia. Aí ele vira pro Mbappé, contra a Polônia. Isso. Então, assim, foram esses 2 jogos que eu vi o Griezmann muito bons. E o resto, de fato, ele fazia uma função ali no meio campo mais de Com relação ao Bellingham, o que eu quero dizer é que, tipo, se dependesse dele, a Inglaterra tinha ido mais longe. Tá? É isso que eu tô falando. No grupo, assim, como todo futebol é um conjunto ainda, né? Ele é igual o Ziyech. Tipo, o Ziyech também, se dependesse dele... Se tivessem outros jogadores com aquele nível ali técnico, talvez fosse mais eles fizeram uma seleção, uma Copa muito melhor que a seleção deles. Assim. E olha que o Marrocos jogou muito bem, a Inglaterra também. Marrocos fez história, né? Nunca chegou tão longe numa Copa do Mundo. Então a minha seleção é essa. E o técnico não tem como. É o Scaloni, né? Não tem como. Pra mim o Scaloni... É porque assim, o Scaloni é o seguinte. Com ele não tem apadrinhação, não tem... Como é? Convicção. Ele não Família, tem isso. Porque assim... Primeiro jogo a Argentina começa... Olha, pra te ter uma noção como não tem isso. Quem começou o primeiro jogo titular junto na parte do ataque ali começou os 2 jogadores que depois não tiveram nem moral nenhuma o resto da Copa inteira. Lautaro e Papo Gomes. Papo Gomes nem entrou mais em nenhum jogo. A única coisa que o Papo Gomes fez boa foi na festa no vestiário, os caras tiraram foto dele pra dizer que ele é parecido com o Beckham. Foi Então, assim, esses 2 jogadores, eles nem voltaram mais. E como a gente estava falando, ele só tem 4 jogadores que jogaram todos os jogos. Martins, Otamendi, Messi e Depou. O resto mudou tudo, porque ele não tem dessa de tá mal, vamos insistir. Ele não, tá mal, sai. E outra, ele fazer o esquema da Argentina a cada jogo é muito importante isso para um técnico. Ele vê cada jogo, e eu acho que por isso que eu defendo Abel Ferreira, eu acho que ele tem disso no Palmeiras. Né? Ele se tem jogo que dá pra frente, tem jogo que tem que então ele vai fazer, às vezes ele muda o time sem mudar a peça, o Abel, mas diferente de Scaloni, ele muda o time, muda a peça, e em certos momentos, por exemplo, não tem vergonha de botar 3 zagueiros pra segurar o jogo e acabou o jogo. Scaloni fez isso. E principalmente na final, que é onde ele surpreende, bota o Di Maria e numa outra posição de ponta esquerda pra fazer essa função assim de... E ele conseguiu reprimir assim o time da França muito grande, porque em vez dele anular Mbappé, o que ele fez? Ele ficou com a bola, e se eu tiver com a bola, o Mbappé não tá com a bola. Então, acho que Scaloni é o melhor técnico da Copa pra mim. Sim. Vai, Rodolfo. Tá. De goleiro, Emiliano Martínez, não tem isso aí não vou... E vocês já falaram tudo, fez a defesa que, pra mim, faz parte... Ninguém falou dessa defesa. Ninguém falou dessa defesa dele no último lance lá. Foi maravilhoso. Ninguém falou dessa defesa. O Kolo Muani fez... Foi a defesa mais importante da Copa. Com certeza. Sim. Com certeza. Fez então... Porque mesmo que fosse com aquela da Austrália, que ele pegasse aquele gol, o jogo ia empatar e pra prorrogação, e a gente ia ganhar a prorrogação. Sim, e não era o último lance de uma prorrogação da final. Que tem todo esse peso aí. Exatamente. E foi uma defesa, ele não simplesmente abriu o braço, né? Ele soube se posicionar e foi uma finalização correta. Acho que poderia ter feito algo melhor ali, mas enfim, ele quis encher o pé, não tá errado, mas o meu goleiro faz milagre, né? Sim. Tá. Hakimi, lateral direita, ninguém vai contestar. Não tem como. E eu coloquei um que eu acho que foi pra mim, unânime, mas ninguém falou, que foi o Pamecano. O Pamecano fez uma final espetacular. Então, a final porque, foi assim, acima da média. Eu pouco ouvi falar dele, eu não sei nem onde ele joga. O Pamecano jogou no Bayern de Munique, né? Pois é, que eu tô sendo pouco jogo no Bayern de Munique. E antes ele tava no Red Bull Leipzig, e ele chegou nessa temporada pro Bayern de Munique pra assumir a posição. Cara, eu não vi um jogo dele ruim, É porque assim, teve jogos que ele não jogou porque ele tava contundido, né? Então jogou com o Konaté em um, depois jogou o Varane. Mas nessa final ele jogou, se eu não me engano, ele jogou 3 jogos ou 4 jogos só nessa Copa. E a final foi... a final dele foi acima da média. Foi 10. Foi um dos poucos que jogaram ali. 10 mais. Tem uma bola do Lautaro, que o Lautaro mata e vai finalizar, que ele trava o juiz, não dá escanteio. Aquela bola era gol, pai. Ia ser gol do Lautaro, aí o Palmeiras não deixou. O Lautaro é azarado, coitado. É porque assim, eu montei minha zaga pensando no seguinte: eu vou botar um zagueiro com a perna direita e um zagueiro com a perna esquerda. Tu montou como se estivesse montando um time pra ti. Como se estivesse montando um time pra mim. Sim. Porque senão, acho que a minha zaga seria o Pamecano e o Otamendi. Que foi a minha. Porque o Otamendi tem que estar nessa lista. Sim.
Porque... O Otamendi foi uma das nossas unanimidades também. O Otamendi foi nossa unanimidade. E foi do Scaloni também, que é raro. É verdade. Theo Hernandes foi outra unanimidade. Também. Então é o seguinte, até agora, unanimidade. Emiliano Martins, Hakimi, Otamendi e Theo Hernandes. Exato. Enzo Fernandes tá em todos os dois. Pela questão do GE também deixar só um volante. Sim. E pra mim, mesmo fazendo aquela menção rosa pro Rabat, mas o Enzo Fernandes foi o melhor, foi a revelação da Copa, né? Sim. Porque eu fiz pra mim também. Eu mudei um pouco, né? Na verdade. Eu segui o que o GE disse pra ele. Aí Messi, apareceu a cara do Messi, eu cliquei. Não quero nem saber onde ele vai jogar no meu time. Qualquer lugar que colocar, ele tem que colocar. Messi goleiro, bota o Messi. Modric, porque eu achei que o Modric foi o cara da Croácia. Eu achei que ele jogou muito bem essa Copa. Por exemplo, eu questionei o Modric porque é o seguinte, a gente passou a Copa inteira falando que a Croácia não produz no ataque. Inclusive, mesmo sendo eliminado pelo Brasil, a gente ainda chegou a falar que ela não produziu nada no ataque. E quem que tem que fazer essa bola chegar no ataque é o Modric. Então, pra mim, se o time no ataque não foi bom... Não tinha muita qualidade no ataque da Croácia. Mas tinha o Perisic que tava na última também, né? Porra, mas o Perisic pra mim não fez uma boa... Ele tava nessa seleção... não é um bom jogador. Não, ele é um... Deixa eu ver aqui, um atacante bom, assim, do jeito que tu gosta. Ele é um Oséias piorado. E o Oséias mete a gol. Mas era ruim. Sim. Mas melhor que o... Val Barreto, ele é tipo o Val Barreto. Tá, então põe o Darley, então. Darley do Paysandu, pronto. Tá. Coloquei o Bellingham no meu também, porque como eu tinha que colocar o Bellingham, porque ele fez uma Copa muito boa. Pra mim foi surpreendente. Ficou nas quartas. É que assim, pra mim não foi surpreendente. Eu sabia que ele ia jogar muito, só que eu não esperava que fosse tanto. Entendeu? A bola cai no pé dele, sai coisa boa. Sai qualquer coisa. Ele domina já limpando. Não, ele é craque. Vai ser craque. Vai ser craque. Ziyech. Também. Porque é o mesmo, como eu tinha que colocar os dois, na verdade. Porque o Ziyech também, pra mim, dependesse dele, o Marrocos tava na final brigando. Porque também poderia... Se tivesse 11 Ziyech... Por exemplo, se o Ziyech pudesse estar no meio, tu tiraria quem no teu meio pra ficar aí? Não, é o Modric. Porque eu coloquei o Modric porque eu acho que a Croácia chegou na semifinal. Não foi também, não dá pra colocar como a Croácia. Resultadista. Eu acho que... Tinha que ter alguém da Croácia aí. E o Modric é um craque da bola pra mim. O Mbappé é um craque da bola. Mbappé também é outra. Foi o melhor jogador da final pra mim, porque eu sou resultadista. 3 gols. Ele foi decisivo, ele foi muito decisivo nesse. Porque o cara pode até falar assim: o cara só fez 3 gols. Só fez isso, não jogou nada, só fez 3 gols, pô. É igual eu, não jogo nada, mas guardo 3. E o Scaloni. Também outra unanimidade nossa, né? O Scaloni também é unanimidade. O Scaloni era a Copa dele. E outra coisa, né? O Scaloni é a primeira vez que ele é técnico na história, porque ele era interino, ele não ia ficar, chamado de estagiário por alguns. Era chamado de estagiário, né? E aí ele jogou com o Messi, inclusive, na própria seleção argentina, na lateral direita, né? Então, assim... Eu acho que Scaloni vai ser um grande técnico do mundo aí. Se mostrou muito versátil nessa Copa, né, cara? Tomara ele vai ser tal qual o Simeone. Vai virar retranqueiro? Tô brincando. E com isso, né? Acabou. Encerramos o programa, encerramos Copa do Mundo, né? Acabou a Copa do Mundo, mas agora vem uma grande temporada aí que a gente vai amar fazer, que é Campeonato Paraense de muitos jogos bons e jogadores talentosos. A vida Paraense Cup é um negócio muito louco, né? A vida é uma loucura. Não, o mundo é louco. E não perguntem nada de Remo e Paysandu agora, porque a gente não sabe nem quem que vai jogar esse Paraense. Eu já falei, o ataque do Remo é veloz, é Muriqui. Ai, meu Deus. Só sei que o Instagram do Paysandu tá revelando mais bombas. O do Remo, olha. Do Remo tá bombando, pai. Tem um tal de Rodriguinho aí que jogou 4 anos atrás, fez um gol de falta e a galera acha que é craque. É esse tipo de jogador que o Remo gosta. Só que ele volta 4 anos depois. Ele já era ruim e 4 anos depois. Mas se eu não sei o que esperar, eu devo estar melhor ainda do que o torcedor Chapecoense, que o Darley foi pra Chapecoense. Agora, o que ele fez pra merecer? A Série C já é uma realidade. Claro. Chapecoense vai jogar a Série C em 2024. Com certeza. Mas, lembrando que nós estamos aqui no YouTube, em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais, linkados aqui embaixo, que a gente coloca conteúdo exclusivo, cortes e tudo mais. Até a próxima. Falou, rapaziada. Valeu.